Olá, sejam muito bem-vindos à nossa 12ª aula, onde nós vamos abordar o tema epigenética, biologia da crença. Será que o seu paciente que desenvolveu uma doença hereditária genética, será que isso é uma sentença? Será que porque a mãe dele teve diabetes, hipertensão, Alzheimer, Parkinson, enfim, será que a mãe teve fibromialgia, o pai teve fibromialgia, o avô teve tal doença? Será que isso é uma sentença? Significa que o seu paciente vai ter os mesmos sintomas? Vamos entender hoje o que é a epigenética, essa ciência que vem crescendo nos últimos anos e vem ajudando muitos e muitos pacientes a se curarem de fato, aplicando o conhecimento da epigenética junto com técnicas de tratamento, técnicas eficazes para modificar o ambiente dessas pessoas. A gente vai entender tudo isso ao longo dessa aula. Bom, mais uma vez, eu quero te agradecer por estar aqui comigo. Você principalmente quer se transformar no terapeuta águia. Você que quer ter uma visão além do alcance, você quer enxergar o seu paciente como um todo, conseguir ver o que a maioria dos terapeutas não consegue enxergar, ter uma visão precisa como a águia, uma visão mais profunda, realmente enxergar a raiz, a origem, a causa primária das doenças, seja um sintoma físico ou um sintoma comportamental. Se você quer ser preciso no seu tratamento e gerar resultados para os seus pacientes, para os seus clientes, logo no primeiro atendimento, segundo, terceiro, gerar realmente uma efetividade, possibilitar a cura para o seu paciente, você está no lugar certo. Você precisa se transformar no terapeuta águia. E além disso, se você, além dessa precisão de enxergar além do que todos os terapeutas não conseguem enxergar, você também precisa ser veloz no seu tratamento como uma águia, que é o animal mais veloz da natureza. Se você quer ser veloz, quer ter precisão no seu tratamento e quer enxergar de uma forma profunda, você está no lugar certo. Você vai gerar resultados cada vez mais efetivos aplicando os métodos, as técnicas que você já trabalha. Seja uma técnica de hipnose, de constelação familiar, Theta Healing, se você pratica microfisioterapia, osteopatia, fisioterapia, o que você faz de um modo efetivo, nutrição funcional, tudo que você faz, você vai entender que se você compreender esse ensinamento da interpretação biológica, baseado na nova medicina germânica, você vai ser cada vez mais efetivo. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula, nossa 12ª aula, começando com o tema epigenética. Bom, quando a gente fala sobre epigenética, a gente tem que entender sobre um grande biólogo chamado Bruce Lipton, que ele desenvolveu aí um livro muito famoso, um best-seller, chamado Biologia da Crença. E esse autor, antes de escrever um pouquinho sobre Bruce Lipton, eu queria te explicar sobre alguns autores que ficaram muito famosos em 1953, que são os autores, o Crick, o Watson e o Wilkins, são os autores que desenvolveram as pesquisas baseadas na dupla hélice, na parte genética. Então, eles que entenderam toda essa estrutura tridimensional da molécula ali para formar a dupla hélice e analisaram que tudo que a gente tem no nosso corpo, né, o DNA ali de um modo geral, é ele que vai controlar toda a sua estrutura física, a parte emocional, a parte comportamental, tudo estaria derivado do DNA. No entanto, pesquisadores ao longo dos anos, esse, por exemplo, que eu vos falei, que é o Bruce Lipton, ele também começou a estudar na década de 60, e analisando essa questão da epigenética, estudando realmente, será que o DNA, como proposto aqui por esses autores, será que o DNA realmente ele era o responsável por tudo? Responsável pelos sintomas que a gente tem, pela questão hereditária, essa genética, realmente, será que ela que manifestava todos os sintomas que a gente tem? Será que minha mãe teve diabetes? Será que significa que eu vou ter? E aí, às vezes, eu tenho diabetes. E será que realmente foi uma herança genética, hereditária? Como que eu mudo isso? Né? Veja esse vídeo, antes de começar essa aula, como que esses ratos, eles receberam as informações, como isso foi passado geneticamente. Analisa esse vídeo e depois a gente volta a conversar aqui na nossa aula. Como você viu nesse vídeo, os animais eles receberam a informação através dessa toxina e foi passando isso geneticamente. No entanto, eles não passavam a genética em si, eles passavam uma informação que estava codificada ali no DNA deles. Então, é isso que eu quero começar a explicar para você sobre essas informações que são passadas geneticamente. Você pode sim ter uma informação hereditária de que aquela situação é perigosa, que a sua mãe vivenciou, isso passar para você. Uma doença que a sua mãe teve, isso pode ser passado geneticamente, hereditariamente, porém isso pode ser modificável. E antes de aprofundar nisso, de explicar para você se pode mudar, se não pode mudar, eu quero começar te explicando sobre as pesquisas de Bruce Lipton.